Pai, muito obrigado. Faz aqui a tua obra, abra o entendimento para a tua palavra. Com o entendimento da tua palavra, nós invocaremos o teu nome. E o Senhor diz que quando nós te invocamos, o Senhor ouve. O Senhor atende quando nós te invocamos. E vamos te invocar aqui. E se tem algum mal atingindo e atacando a vida dessa pessoa, esse mal vai ter que sair. Porque, Pai, macumba pode ser desfeita, desmanchada. Se foi feito alguma coisa, se através da inveja, do olho grande, foi feito algo contra essa pessoa, isso vai ser desfeito aqui hoje para a tua glória. E eu quero ver essa pessoa sair daqui curada. Eu quero ver essa pessoa que veio à tua casa. Talvez alguns se esforçaram para estar aqui. Eu peço a ti que essa pessoa veja que o esforço dela não foi em vão, que ela vai sair daqui. Pai, liberta desse mal e abençoado em nome de Jesus. E quem crê, diga assim seja. Diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar então, por gentileza, em nome de Jesus. Eu tenho uma mensagem no segundo livro dos Reis, capítulo 8, que é uma mensagem bem breve, não é demorada. Depois eu quero orar com vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Uma mensagem bem simples e rápida. E que às vezes a gente quer algo de outro mundo, né? Algo mais complexo. E para Deus operar, às vezes é só uma coisa simples. A pessoa às vezes quer um estudo teológico. Nada contra o estudo teológico, não. E domingo a gente faz muito estudo, quarta até sexta-feira mesmo. Mas às vezes tem que vir uma mensagem bem simplesinha, rápida, só para revelar o teu coração, para você sair com milagre. E hoje eu acho que Deus separou para isso. Ele me deu uma mensagem aqui, que eu acho que vai te ajudar a sair daqui vencendo essa batalha que você está enfrentando. Versículo 1, então, 2 Reis, capítulo 8, diz assim: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Então a situação ficaria grave, né? O Eliseu, ele logicamente buscando a Deus, ele fica sabendo que Deus chamou a fome para aquela terra e que isso duraria 7 anos. A coisa foi pesada. Essa época de fome foi pesada. As pessoas vendiam cabeça de burro, de jumento, esterco de pombo. Tudo era a pessoa. A coisa é tão grave mesmo, tá? Foram 7 anos. Uma gravidade tão grande que eu vou falar uma coisa que você vai até ficar chocado. Mas 2 mulheres entraram no acordo de cozinhar os próprios filhos. Está na Bíblia, irmão. Tem coisa na Bíblia que você lê assim e fica, meu Deus do céu, que coisa absurda. Mas pensa comigo, a gente não vê um monte de coisa absurda que as pessoas fazem hoje? A diferença é que eles registraram aqui na Bíblia para a gente entender o quanto a coisa é absurda. Pandemia. Quantas histórias você ouviu de homens espancarem, de familiares matarem familiares porque ficaram presos dentro de casa? Quantas notícias como essa nós ouvimos? Quantas atrocidades você vê, pessoas entrando, por exemplo, em certas partes do mundo, desse mundo que a gente vive, pessoas entrando dentro de uma igreja onde as pessoas estão adorando a Cristo e matando todo mundo, só porque estão adorando a Cristo. Se eles não creem em Cristo, tudo bem, é problema deles. Vai adorar o seu Deus e deixa as pessoas adorarem o Deus que eles entendem que são o Deus deles. Mas a intolerância é tão grande ao ponto de entrar
e matar. Matar mesmo. Então, essas coisas acontecem até hoje. Essas atrocidades, elas acontecem até hoje. E se você for ler toda a história aqui, você vai ver que aconteceu isso. Esse fato, uma mulher vai brigar com o rei porque uma fez, a outra não quis fazer. Quando chegou a vez da outra, não quis fazer. Então é uma situação assim gravíssima. São 7 anos de fome. Mas essa mulher que a Bíblia está falando, é a mulher sunamita. Essa mulher, ela tinha uma boa condição financeira. Foi ela que construiu uma suíte, digamos assim, na linguagem mais atual. Foi ela que construiu uma suíte para o servo de Deus, o Eliseu, que passava sempre em frente à casa dela. E devia parar para beber uma água, tomar um café, e ela percebeu que ele era um homem de Deus. Ela então chama o marido dela, e ela fala assim: marido, esse homem que passa por aqui sempre por nós, esse é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele aqui junto ao nosso muro, não é junto à nossa casa não. Não tinha a ver com isso não, essa maldade que o pessoal tem na malícia toda na cabeça não. Era ela honrando o homem de Deus, porque ela percebeu pelas ações do Eliseu. E aí é importante você ser de Deus, irmão. É importante que as pessoas vejam que você é de Deus, sintam que você é de Deus, percebam pelas suas ações, não só por palavras, mas principalmente por ações, que você é de Deus. Isso abre portas, isso faz com que Deus opere na sua vida liberalmente, e abre portas. E ela do nada, sem ele pedir, construiu uma casa, um quarto, colocou para ele uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira, e deixou ele todo preparado lá. E toda vez que ele passava lá, ele tinha onde pousar para depois continuar a viagem dele. Um dia, o filho dela está com o pai lá nas plantações deles, da terra dela. Aí o filho sente a dor de cabeça e o filho vem a óbito. Ele volta para casa com aquela dor de cabeça e morre. A criança morre, o jovenzinho morre. Ela pega o jovenzinho e vai. O marido até pergunta: está indo para onde? E ela falou assim: não, eu só vou falar com o profeta, está tudo bem. O que aconteceu? Está tudo bem. O que aconteceu? Está tudo bem. Ela não confessou que o filho tinha morrido, ela só foi falando: está tudo bem. E aí, mais um ensinamento: cuidado com as suas palavras, elas têm poder. E por que a gente só solta a palavra de maldição? Cuidado com suas palavras. Todo mundo perguntava: vai para onde? Eu vou falar com o profeta. O que houve? Está tudo bem, o filho está morto. O filho está morto. E ela: está tudo bem. Não, e aí, vai o quê? Vai tudo bem. E aí, vai tudo bem. Ela não falou: meu filho está morto, eu vou ver se o profeta pode fazer. Cuidado com suas palavras. Amém, Jesus? Eu estava até falando com o pastor, brincando sobre isso, comentando sobre isso. Aí ele falou que antigamente a mãe chamava ele, era a mãe que chamava? Vó, né? A avó então, né? Daqueles tempos antigos que ninguém pensava nisso, né? A avó chamava ele de danado. Danadinho esse rapaz. Tem cara até hoje, né? Danadinho esse rapaz. Danado esse meu neto. É danado meu neto. Irmão, danado significa condenado ao inferno. Se você fala isso com seu filhinho, com seu netinho: para de ser danado, garoto. Você está condenando seu filho, chamando ele de condenado. Cuidado com suas palavras. Ela pode estar atraindo coisas para dentro da sua casa, porque você é de Deus, mas não quer se emendar, não quer se ajustar. A mulher só falava para o profeta: não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Aí ela chega até ele, fala com ele, ele vai até o rapaz, e para resumir, o rapaz ressuscita e ele entrega o filho à mãe, e aí está tudo bem, realmente fica tudo bem. O que ela confessava: vai tudo bem, realmente ficou tudo bem. Amém, Jesus? Porque o profeta foi lá e conseguiu reviver o filho morto. Agora ele tem uma informação privilegiada. Isso é importante, irmãos. Isso aqui que você vai aprender hoje. Em certas, por exemplo, se você for pensar em investimento, em financeiras,
informação privilegiada chega a ser crime, né? Porque se você vai investir, por exemplo, e você sabe que aquela empresa, o que vai acontecer com aquela empresa antecipadamente, você vai investir naquela empresa, ou você vai tirar o investimento daquela empresa correndo. De vez em quando a gente vê no mundo casos assim. Houve alguns escândalos até nos Estados Unidos de casos assim, de pessoas que tiraram todo o dinheiro de uma empresa e dias depois foi dado como falida a empresa. Como que aquela pessoa soube ao ponto de tirar o investimento dela todo daquela empresa? Ou informação, já houve caso de pessoas investir tudo numa empresa e aquela empresa subir, porque ela lançou alguma coisa e como é que fala, o índice dela na bolsa foi lá em cima, e a pessoa que investiu muito quando estava lá embaixo, ganhou. E aí tudo isso vai ser investigado. E se for informação privilegiada, isso é crime. Isso é crime, ele chama de insider trading. É um crime, que pode ser preso inclusive por causa disso, uma galerinha aí. No nosso caso, a gente tem o Espírito Santo que nos dá a informação privilegiada sem crime nenhum. Amém, pessoal? Então ele fala, não vai hoje, não viaja hoje, não sai daí, é melhor não ir. Um irmão falou para mim assim, pastor, semana passada, retrasada, pastor, eu vou para a região dos lagos, eu tenho um apartamento lá, e eu tenho que fazer um trabalho, resolver umas coisas, vou ficar quase uma semana lá, o senhor não vai me ver aqui na sexta e nem no domingo. Eu falei, tudo bem. Daí sempre me avisa quando ele vai viajar, né? Para eu não ficar preocupado com ele. São 2 vovozinhos, um casal. E aí, choveu muito. Aí ele me ligou, falou, pastor, nós não viajamos. Por quê? Porque Deus falou comigo para não sair na chuva. Eu falei, melhor coisa que você fez. Melhor coisa, viajaram ontem, por isso que hoje não está aqui. E não vão estar domingo, só volta na terça-feira. Na quarta-feira ele me avisou, pastor, aquela viagem que eu ia fazer, não fiz por causa da chuva, e ficou claro no meu coração que eu não deveria ir, então, eu vou fazer agora com a minha esposa, para a gente resolver as coisas lá, na nossa casa lá. Falei, glória a Deus, irmão, vai na paz. Ele falou, se não chover, ele falou. Falei, não vai chover não, o senhor vai resolver, tem coisa para resolver, Deus vai te dar. E glória a Deus que o senhor ouviu a voz de Deus, e não viajou na chuva. Amém, Jesus? Então nós temos um Espírito Santo que nos dá essa informação privilegiada, sem que seja crime nenhum, como é nas financeiras aí. Entendeu? Está dando para entender até aqui, sim ou não? O que o Eliseu, que foi abençoado por essa mulher, e depois também abençoou essa mulher, revivendo o filho dela, o que Eliseu está fazendo com ela? Olha, a senhora foi uma bênção na minha vida. A senhora, por causa da senhora, eu, o meu obreiro, nós temos um lugar para dormir e não precisamos fazer uma viagem correndo, cansado. A gente pode parar no nosso quarto, que a senhora criou para a gente, fez para a gente, construiu no seu muro. A senhora é uma bênção na minha vida. Então eu não quero que a senhora enfrente o que nós vamos enfrentar aqui. Nós vamos enfrentar coisa séria, nós vamos passar por 7 anos de fome nesse lugar, porque Deus já chamou a fome para esse lugar. Esse povo rebelde, esse povo que não quer ouvir a Deus, vai passar por 7 anos de fome. Procura um lugar, sai daqui e fica esses 7 anos e volta depois. Que bom, né? É bom, não é? É bom, irmãos. E isso demonstra o cuidado de Deus contigo, quando você aprende a ter cuidado. Eu estava lendo isso aqui, no versículo 2, diz assim, ó. No 2, e levantou-se a mulher e fez o quê? Conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus. Quanto tempo? Não foi 7 anos que ele falou? Então ela ficou lá 7 anos, irmão. Não tinha WhatsApp naquela época, não tinha rede social, não tinha como ficar se informando. Tinha boatos, parece que na terra tal a fome acabou, olha, parece que a fome acabou. Ela não voltou antes do prazo estabelecido pelo profeta. É isso que eu quero que você entenda. Essa mulher não é uma mulher pobre, é uma mulher rica. Essa mulher tinha uma boa casa,
ela tinha como morando confortavelmente, ela tinha plantações que o marido e o filho cuidavam, ela tinha tudo bem organizado, a vida dela estava toda muito bem organizada, mas o homem de Deus falou com ela. Amém? E ela simplesmente foi peregrinar e deixou tudo organizadozinho lá, deixou tudo para trás. Aquilo então vai para a mão do rei. O rei agora vai cuidar daquela terra, ela vai abandonar, vai embora, e ela vai peregrinar justamente na terra dos filisteus, que era uma terra, ela não sabia como que ela seria bem, se ela seria bem aceita ou não, mas ela vai para a terra dos filisteus e vai peregrinar, e a Bíblia fala que ela vai peregrinar exatamente por 7 anos, que foi o que o homem de Deus falou. Aí eu lembrei de 2 Crônicas 20:20, coloca na tela para mim, eu não vou sair daqui não, de 2 Reis não, mas coloca na tela, 2 Crônicas 20:20, diz assim, ó: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e essa mulher vai prosperar. Eu quero que você entenda que Deus está disposto a restituir o que você tem perdido. Ele está na disposição, ou à sua disposição, para restituir. Alguém vai falar: o pastor está dizendo que Deus está à minha disposição. Ele se coloca nessa posição. Quando você faz o que tem que fazer, Ele diz: pode me buscar que você vai me achar, eu estou à sua disposição. Pode me buscar que você vai me achar, eu estou à sua disposição. Amém, Jesus? Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele está à sua disposição quando você faz o que tem que ser feito. Irmãos, a gente está falando de uma mulher que largou a sua casa, sua boa casa, sua plantação, sua riqueza, largou tudo e saiu para peregrinar, porque acreditou no homem de Deus. Não estou dizendo que você tem que fazer tudo que o pastor fala, não, mas tudo que o pastor prega, quando está na revelação da palavra, quando você entende que Deus falou contigo pela pregação do pregador ali, é essa palavra que você tem que obedecer. Você não tem que obedecer se um pastor chegar perto de você e pedir seu dinheiro. Pelo contrário, você tem que ficar de olho nesse pregador. Amém, Jesus? Tem que ficar de olho nesse pregador. Você não tem que obedecer se o pregador pedir seu carro emprestado. Bom, você pode até emprestar um pregador há anos que você conhece, ele vai no hospital, ele vai fazer alguma coisa, está sem carro, você empresta, tudo bem, mas você tem que ficar de olho nessa pessoa. Uma vez, não era aqui em Bangu, antes que você fique aí tentando imaginar quem é, tá? Não foi aqui em Bangu. Uma senhora me procurou e ela falou: pastor Ednilson, eu preciso da sua ajuda e muito. Eu falei: tá bom, senta aqui. E ela sentou e veio falar comigo. O senhor lembra da minha mãe que eu trouxe aqui uma vez? A mãe dela morava no Rio de Janeiro, mas num bairrozinho no interior com 800 habitantes. Era bem interiorzinho, 800 habitantes, pouquíssima gente. E eu conheci a mãe dela porque ela levou ela lá na igreja. E ela estava na casa dela, levou ela na igreja e conheci. Eu lembro. E ela falou assim: pastor, está acontecendo uma coisa muito estranha lá na casa da minha mãe. Aí eu falei: por quê? Chegou lá na cidade um casal e eles abriram uma igreja. E ela começou a frequentar a igreja, cidadezinha pequena, pouca igreja, e ela queria continuar buscando a Deus, e ela ficou indo lá naquela igreja. O pastor foi visitar a minha mãe, ele viu a casa da minha mãe, era uma casa boa, piscina, tudo, e ele então começou a ir direto. Aí eu falei assim: mãe, está errado. Uma coisa é a senhora convidar ele ir lá, almoçar com a senhora, fazer uma oração, te dar uma palavra. Mas agora esse homem e essa mulher não saem daqui mais. Ah, minha filha, mas os pastores estão precisando de ajuda. Aí tinha um quartinho lá, deu um quartinho para o casal morar. Porque estava começando a obra, está precisando de ajuda. Vai ouvindo. Coisa séria, né? E deixa o casal morar lá no quartinho.
sem pagar nada, sem pagar nada, sem pagar um aluguel, sem nada. Aí daqui a pouco a filha foi preocupada, começou a visitar mais a mãe e viu que o carro da mãe já não estava mais na garagem. Falou, mas o que está vendo com o carro? O pastor está indo com o carro para a igreja e agora ele está me pedindo carro para ir para São Paulo, que ele tem que ir lá resolver umas coisas e não sei o quê. Aí foi quando ela falou comigo, falou, pastor, tem coisa errada, pastor. Esse casal está tomando conta de tudo que é da minha mãe. O senhor, eu vejo o senhor pregando aqui, eu vejo a sua índole aqui, o senhor nunca fez isso, o senhor nunca pede nada, até para pedir para a igreja, irmãos, eu peço no coletivo. O pastor sabe quem é quem. O pastor podia ir no individual, você, me ajuda nisso aqui. Não, você já viu pedindo às vezes, para ajudar na pintura, todo mundo ajudando aí, quem pode ajudar? E quem pode ajudar, ajuda. Amém, Jesus? Eu sei que tem casos e casos, eu entendo isso. Eu fui lá. Eu fui. Irmão, naquela época então eu estava e eu falei, vamos lá. Eu conheço a sua mãe, isso é errado. Isso não é comportamento de servo de Deus. Eu quero conhecer esse casal. Marca com ele e a esposa. Fala que o seu pastor quer conversar com eles e com a sua mãe junto. Marca na casa da sua mãe, já que eles estão dormindo lá. Marcou. Aí eu fui, peguei o carro, fui. Quando cheguei lá, tá ela, a mãe, só. Cadê o casal? Se pirulitou. Não é isso que fala antigamente. Aí eu falei, pastor, e a mãe dela falou assim, pastor, não sei o que aconteceu, essa semana, depois que o pastor soube que o senhor vinha aqui para falar com a gente, ele fechou a igreja e sumiu da igreja. Pastor, a igreja está fechada desde então, a semana toda está fechada, e ninguém sabe onde foi parar o pastor e a pastora. Sumiram, pastor, foi embora, desapareceram. E agora o dono do salão está falando que estão devendo vários meses de aluguel. Tem várias pessoas na igreja, na cidade, falando que esse pastor pegou coisas com ele. Falei, pastor, irmã, esse casal nunca foi pastor de verdade. Porque um pastor de verdade não age desse jeito. A senhora fica em paz. E se eles aparecerem novamente, a senhora chama a gente. Porque a gente já vem até com a polícia aqui, se for o caso. Irmão, tem hora que tem que ser na mansidão, mas tem hora que tem que ser firme. Falei com ela. Eu já vim até com a polícia aqui, se for em casa. Mas a senhora não faz mais isso não. E se aparecer outro, a senhora precisa primeiro olhar a índole da pessoa. Que história é essa de ficar pedindo tudo? O pastor foi colocado aqui para te abençoar, não para ficar tirando as coisas de você. Amém, Jesus? Está dando para entender isso aqui? Agora, se o pastor está falando pela palavra, crede nos seus profetas e prosperareis. Pode voltar o versículo no princípio. Volta no princípio do versículo. Olha o que ele fala, pela manhã cedo eles se levantaram e saíram até o deserto de Tecoa. E saindo eles, o que fez? Pôs-se de pé o Josafá. E aí é o que o Josafá vai dizer: ouvi-me ajudar, e vós morador de Jerusalém. Aí ele vai dar aquela palavra que todo mundo gosta de ouvir, que ele diz, no Senhor estareis seguros, e nos vossos profetas prosperareis. Tem gente que só fala isso aqui, mas eles estavam na obediência. Foi falado para eles o que ia acontecer, e eles se levantaram e foram. Amém, Jesus? Agora é só acreditar. Eu preciso ver o que antecede a revelação de Deus na minha vida, o que antecede a promessa de Deus na minha vida, como está a minha vida, como está a minha obediência, antes que essa revelação, antes que essa promessa chegue até mim. Amém, Jesus? Eu preciso policiar a minha vida, disciplinar a minha vida, antes que essa promessa chegue a mim. E aí Deus começa a abençoar. Aquela mulher sunamita, voltando aqui em 2 Reis, essa mulher sunamita vai dar uma lição para a gente, irmãos. Você sabe, eu fico pensando, ela largou tudo. Está tudo sob controle, a fome não chegou ainda. Deus chamou a fome e a fome veio devagar. Ela não chegou ainda. E está tudo organizado,
está tudo perfeito. Mas aí ela recebe uma palavra do homem de Deus e ela não pensa duas vezes. Por quê? Porque ele não era um fanfarrão. Ele era, segundo palavras da própria mulher, a sunamita, ele era um santo homem de Deus. Amém, Jesus? Então temos que acreditar quando a palavra é pregada por homens, mulheres, pessoas que estão realmente sendo usadas por Deus e se comportam como servo de Deus. E não tem nada demais você olhar, não. Você pode ficar reparando a minha vida. Te dou liberdade para isso. Não é se meter na minha vida, não. Para de ser fuxiqueiro. Amém, Jesus? É reparando, e o pastor mudou, o pastor está com maldade agora, o pastor é malicioso, o pastor está me pedindo um monte de coisa, o pastor está não sei o que, estranho, a esposa do pastor não está mais na igreja, minha esposa não tem vindo porque está cuidando da mãezinha dela, já falei para vocês. Aliás, é bom até falar isso, por que vocês acham que eu falo a minha vida toda para vocês? Por que vocês acham que eu fico contando? Eu podia ficar quieto. É ou não é? Ninguém precisa saber que a minha sogra está com um momento difícil e tem que ter uma pessoa do lado dela 24 horas o tempo todo, e a gente não tem como ajustar uma cuidadora, né? Então a própria filha é cuidadora dela e eu também sou cuidador dela, por enquanto, porque ela está se levantando já. Ontem, quando eu cheguei no quartinho lá onde ela está, quartinho, que hoje é um quarto decente, não é quartinho vuvucado não, um quarto decente, graças a Deus, Deus colocou a gente num lugar que tinha um quarto sobrando, e botamos ela lá. Ela estava sentada sozinha, eu tomei um susto, ela sentada na cama sozinha, eu falei, quem levantou a senhora? Sozinha. Levantei sozinha. A minha sogra é a coisa mais lindinha que tem, irmãos. A minha sogra, toda miudinha assim, uma coisa mais fofinha que tem. E ela levantou sozinha, sentar. Eu falei, olha, já sentou sozinha. Daqui a pouco vai ficar em pé sozinha, vai tomar banho sozinha, vai no banheiro sozinha. É isso que vai acontecer, a gente está nessa fé. Amém, Jesus? Glória a Deus. Por que você acha que eu falo tudo? Olha, minha esposa está assim, cuidando da mãe, por isso que ela não está vindo. Por quê? Porque tem sempre alguém para ficar. O pastor agora está sozinho na igreja, a esposa não. Será que eles estão brigados? Sempre tem um fofoqueiro. Eu prefiro falar logo. Já sabe o que vai acontecer, minha vida é essa aí. Amém, Jesus? O pastor tem um carro novo. Processo contra o banco em que eu trabalhei como por 10 anos, que levou 12 anos para sair, e aí eu consegui comprar um carro novo, agora só mantenho. Todo mundo já sabe disso. Por quê? Eu prefiro falar logo, irmãos, do que ficar aquela história de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, quem é, o que está acontecendo, e tem fofoqueiro. Amém, Jesus? Aí você vê, e o homem fala, e a pessoa, não escuta como está falando, mas o homem está falando pela palavra, é pela palavra, está sendo usado por Deus, não tem malícia no que ele está te falando, ouça. Amém, Jesus? Essa mulher deu uma lição, ela viu, ela mesmo, ela vai identificar o Eliseu como um santo homem, é ela que fala isso do Eliseu, um santo homem de Deus. Então quando esse santo homem de Deus chega até ela e fala assim, vaza daqui, porque vai chegar aqui uma fome, Deus já mandou, vai ficar feio o negócio. E ficou feio, você vê canibalismo, feio, a coisa ficou feia naquele lugar. E ela foi, e voltou com quanto tempo depois? 7 anos exatos, conforme o homem de Deus tinha dito. É obediente ou não é? Disciplinado ou não é? Essa mulher não era rica à toa não, irmãos, porque a Bíblia deixa assim, nas entrelinhas, que quem tinha condição era ela, não era o marido. O marido trabalhava no campo e é ela que manda fazer a suíte para o profeta, é ela que dita a regra. O profeta fala, não é com o marido, fala com ela. Isso não é normal, é porque ela dirigia as coisas. Ela tinha uma visão empreendedora, ela era diferente. Ela vai e fica 7 anos com a palavra de um homem de Deus. Como que a gente às vezes é incrédulo, não é, irmão?
E ela vai voltar depois de 7 anos. Tá? Mas vamos lá, versículo 3. Até aqui está tudo bem? Amém. Então vamos lá, versículo 3. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus. Olha como é que Deus prepara tudo certinho. O rei falava a Gease, moço, o obreiro do homem de Deus, o obreiro do Eliseu, né? Dizendo: conta-me, Eliseu, ou Gease, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Gease: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Deus prepara tudo quando você está na direção de Deus. Quando você está nas mãos dele de verdade. Não é bobeira não, você vê com isso não. É sério, você está na mão de Deus. Quando você está na mão de Deus, levando a sério a palavra de Deus, ele prepara tudo. Tudo. 7 anos se passou. Essa ressurreição do garoto já passou de 7 anos então, né, que ele ressuscita o garoto, mas depois vem essa revelação que a fome vai chegar naquele local, e ele fala com ela, e ela vai para a terra dos filisteus, e aí passa-se 7 anos contados, ela volta, porque ela volta debaixo da palavra do profeta. 7 anos, ela não teve informação, não tinha rede social, internet para ela saber se a fome lá já tinha acabado. Talvez um burburinho ou outro de alguém que passou por lá, já está normal, não sei, mas 7 anos ela esperou certinho, do jeito que o homem de Deus falou, e ela volta. Deus prepara tudo. Nessa hora o rei sente de chamar o obreiro do Eliseu. O que o Eliseu tem feito? Fala para mim. Quais são as grandes obras que você tem visto o Eliseu fazer? O Gease andava do lado do Eliseu. Ele viu o Eliseu fazer um monte de coisa. Machado flutuar, ele viu ele acabar com um veneno que tinha numa comida que os filhos dos profetas estavam comendo. Ele viu Eliseu fazer um monte de coisa, esse rapaz. O rei pergunta: o que você... Olha, o Eliseu, há pouco tempo atrás, há alguns anos atrás, já tinha passado 7 anos, há alguns anos atrás eu vi ele ressuscitar um jovem. Uma mulher, a Bíblia resume muito, né? Mas ele deve ter explicado. Uma mulher que ajudava muita gente no ministério, ajudou muito o nosso ministério, fez até uma suíte para a gente junto do muro dela, para a gente poder descansar nas nossas viagens. Essa mulher rica, mas ela então teve um filho e o filho morreu. O Eliseu profetizou, ela engravidou, ela teve filho, o filho morreu, ele foi chamado e ele ressuscitou a garoto. Quando ele está falando, a mulher chega na hora, irmão. Isso não é coincidência, fala para mim. Isso é coincidência? Aí o Gease: ô rei, é ela. Olha aí o garotinho dela. E o garoto está grandão, hein? Já passou 7 anos, né? O garoto agora está grande. Já está já quase que um homem feito já. Esse aí é o garoto que ressuscitou. É ele aí que ressuscitou. O rei ficou chocado. Mulher, vem e conta a sua história aqui, que eu estou ouvindo dele, agora eu quero ouvir da senhora, se isso é verdade. Olha como é que Deus prepara tudo. Tudo, irmão, Deus prepara tudo. Olha só, aí fala assim, o versículo 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Ela contou tudo, irmão, detalhe por detalhe, tudo que aconteceu. E a prova estava lá, né? O garoto ressuscitado, vivo, estava lá a prova. Aí, olha o que o rei vai falar. O rei lhe deu um eunuco. O rei lhe deu um eunuco, um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Você entendeu isso? Ela não recebeu, não sei se você entendeu isso, ela não recebeu só o que ela deixou. Ela recebeu o que ela deixou
e o rendimento do que ela deixou. Porque quando ela deixou, o reinado absorveu a propriedade dela, o terreno dela. O terreno, então, ele não ficou lá vazio, sem produzir. Ele continuou produzindo para o reino. Entendeu isso? Ele continuou produzindo para o reino. O que o rei está dizendo? O rei está dizendo o seguinte, ó, faz o seguinte. Chamou um oficial, um eunuco. Faz o seguinte, está vendo essa mulher aqui? Vai agora nos nossos contadores, conta nesses 7 anos o quanto as plantações da terra dela rendeu, devolve para ela a casa, devolve para ela a terra e vê quanto essa terra, essa colheita rendeu desses 7 anos até aqui, e dá a ela também o rendimento, o valor do rendimento da colheita dela. Restitui ou não restitui? É o nosso Deus, irmãos. Ele está à disposição para restituir tudo que você perdeu. Agora você tem que saber o que Ele pede de você agora, antes que isso aconteça. É muito bom ouvir 2 Crônicas 20:20, só o finalzinho do versículo: crede no Senhor, estarei seguro, no seu profeta prosperarei. Mas eles se levantaram, eles foram, eles ouviram a voz. Esse povo de 2 Crônicas 20:20, do Josafá, eles vão ganhar uma guerra só levantando a mão e louvando. É uma coisa de doido você ganhar uma batalha assim. Mas não é assim que a gente vence nossas batalhas hoje? Quantas pessoas já foram curadas só com você com o joelho dobrado orando? Sim ou não? Tinha um testemunho fortíssimo recentemente do obreiro Rubem, que o carcinoma do olho dele desapareceu na mesa de operação. Quando o médico ia tirar o carcinoma do olho dele, ele olhou e o médico ouviu uma voz: chama a dermatologista. A dermatologista veio, viu que não tinha mais nada no olho dele, fizeram os exames, viram que não tinha nada, liberaram ele, não foi operado, já estava aqui domingo. Deus operou. E a gente estava orando por ele. A filha orou, pediu para orar com os médicos deixaram, e a filha foi de fé e orou com os médicos. E na hora da operação lá, quando ia colocar a anestesia, aí ele viu, tem coisa estranha aqui. O médico, não foi a filha, o médico ouviu a voz, chamou a mulher viu, não achou nada. Aí foram fazer exame, viu que tinha sumido a metástase do olho dele. Estava aqui domingo, vocês ouviram a mensagem, vocês ouviram o testemunho aqui. Amém, Jesus? A gente tem que se preparar, amém? Para acreditar no Senhor, se preparar sabiamente para acreditar nos seus profetas. Aí a gente está seguro e a gente prospera. Deus sabe restituir. Quando essa mulher volta para lá, para Samaria, ela vai até o rei e ela fala: rei, eu deixei casa, deixei plantação, deixei tudo e fui. Ela teve essa informação do profeta, é a informação privilegiada, ela sabia antes da fome chegar, que a fome chegaria. Cabia a ela acreditar ou não, como cabe a você acreditar na palavra ou não. Cabe a mim acreditar na palavra ou não. Ou eu fico com a palavra que Jesus já levou minhas enfermidades, ou eu fico com o que o meu corpo está sentindo, e declaro que eu sou um poço de doença, como eu vejo pessoas falando, pessoas de Deus, tá? Pessoas de Deus falando: meu corpo é um poço de doença. Pô, você nunca ouviu, nunca leu na Bíblia que pelas feridas de Jesus você foi sarado? Isso é coisa que se fale. Mas eu estou doente, mas vou mentir. Já ouvi essa. Uma pessoa me pediu oração uma vez, aí eu fui orar, mas antes de orar Deus falou comigo. Aí eu falei assim: irmã, eu vou orar, mas Deus está falando comigo o seguinte: a partir dessa oração, a senhora precisa confessar que a senhora já está sarada, curada, com saúde, em nome de Jesus. Ela olhou para minha cara, é uma senhorinha, ela olhou para minha cara assim: pastor, eu não sou mentirosa, eu não vou mentir. Aí eu falei: irmã, isso é falar pela fé. A fé é a certeza do que você não vê, é a certeza do que você não sente. Eu estou te ensinando que as palavras têm poder. Se a senhora continuar falando que a senhora é um poço de doença, um poço de enfermidade, nem adianta eu orar, porque Deus não vai curar a senhora. A gente vive pela fé, a gente tem que aprender a falar pela fé e ficar com o que Deus fala. E Deus fala que Jesus levou as nossas enfermidades no corpo dele lá na cruz do Calvário. Você pode estar capengando e você tem que continuar confessando.
É confissão de fé. Você sabe que o corpo está doente. Você confessa isso diante do médico, que é um profissional, para ele tratar do seu corpo. Você se submete ao tratamento. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. O médico está aí para isso, é um baita de um profissional para cuidar do seu corpo. Então você fala diante do seu médico todos os seus sintomas, você recebe o tratamento dele e faz o tratamento, pelo amor de Deus, né? Senão para que você está indo ao médico? Faz seu tratamento direitinho e não tem nada de errado contigo. Mas você pode falar até para o seu médico mesmo: eu vou fazer, mas eu já estou curado pela ferida de Jesus. O médico vai ficar recebeado contigo, né? Ele vai ficar meio assim, né? Ele vai ficar, mas a senhora é uma fanática. Não, não sou fanática. Pode ficar em paz, eu sei o que eu tenho, eu sei o que o senhor falou, eu sei o que os exames diagnosticaram, eu sei o tratamento que o senhor está passando, vou fazer o tratamento que o senhor está passando, mas a minha boca sempre vai sair que eu estou curada pelas feridas de Jesus. É fé, é diferente, eu não estou fanática. E uma hora você vai chegar diante daquele médico e o médico vai ficar de queixo caído, como aquele grupo de médicos que ia operar o seu Rubens ficou de queixo caído. O próprio médico falou para a filha dele: não entendi nada, não estou entendendo nada. Olha aí, todo mundo aqui sem entender nada. É isso aí, é isso aí. Amém, Jesus? Só que a gente não quer andar pela fé, sabe por quê? Porque é difícil você falar que está curado quando o seu corpo está doente. É difícil você falar que está curado quando você mal consegue levantar da cama. É difícil você falar que está curado quando o seu corpo dói tudo, quando dói tudo no seu corpo. É difícil. Como é que você vai falar que está curado se o seu corpo está doendo? Como é que você vai falar que está curado se a ciência mostrou que você está doente? Isso é fé. Está dando para entender, sim ou não? Irmãos, só para a gente encerrar. A gente está falando de uma mulher rica, que conhecia o profeta, que abençoou o ministério do profeta, inclusive, com a condição que ela tinha, que recebe do profeta uma palavra, não estava acontecendo ainda, e ele fala: vai acontecer e vai durar 7 anos. Se a senhora puder ir, vai para outro lugar, porque aqui vai ficar feio o negócio. E ficou. Se vendia cabeça de jumento, como eu já falei, esterco de pombo naquela época ficou caro. Se vendia por tantas moedas de prata. Teve até canibalismo naquela época, naqueles 7 anos. Até canibalismo, que a pessoa não tinha o que comer. A coisa ficou gravíssima lá naquele lugar. Mas aquela mulher, ela foi capaz de, enquanto ainda estava tudo normal, ela ouviu o homem de Deus, largou tudo e foi morar com os filisteus. Esperou 7 anos, não são 7 meses, irmãos. Certo? 7 anos é muito tempo, é muita raça de tempo, como diria minha mainha. É muita raça de tempo. E ela esperou 7 anos, contando, não no relógio, mas contando 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos, tá, vamos voltar. Mas mãe, vamos voltar, 7 anos passou. O homem de Deus falou 7 anos. Eu sei o que Deus falou e sei como é que ele era um homem de Deus de verdade. Ela volta, e quando ela chega ao rei para rever o terreno dela, a casa dela, retomar o que é dela, o rei já está conversando sobre esse assunto. Ela chega na hora que estão falando justamente dela e do filho dela. O Geazi, você vê que o Geazi fica surpreso. Ele fala assim: rei, é essa aqui, ó. Caramba, que coincidência nada, irmão. É Deus preparando tudo para uma pessoa que é obediente a Ele. Então não é só: eu vou crer e vou prosperar. Eu amo meu pastor, vou acreditar nele e vou prosperar. Você não vai prosperar porque ama o seu pastor. Você vai prosperar se o seu pastor for de Deus e você entender que a palavra que saiu da boca dele foi palavra de Deus e você acreditou na palavra de Deus e não na palavra do homem. Aí você começa a ser restituído. Aí você começa a prosperar. Diga amém, Jesus. E não é induzido a fazer coisa errada por homens, alguns aí sem escrúpulos, se aproveitando da fé alheia. Está dando para entender mais ou menos, sim ou não? Ou está dando para entender tudo? Amém? E aí ela fala assim: rei, eu quero a minha casa, quero a minha terra. Tá bom, vem cá, oficial. Então vou te devolver tudo. Faz o seguinte, para eu fechar de vez, coloca esse versículo 6, só o versículo 6, na nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou ler na tela.
Nova tradução da linguagem de hoje. O rei fez perguntas à mulher. Então o rei fez perguntas à mulher e a mulher vai contar detalhes, como ela conheceu Eliseu, o que o Eliseu falou para ela, como que ela obedeceu. 7 anos ela viveu lá com os filisteus, porque ela voltou depois de 7 anos. Ela vai contar tudo, os milagres, o filho sendo revivido, né, ressuscitando. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial, o eunuco, né, na nossa tradução diz eunuco, um oficial, e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela, e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Caramba, ela ficou 7 anos de descanso, e quando voltou mais rica do que era antes. Amém, Jesus? Ela voltou sem saber se ia ter casa para ela, se ia ter terreno para ela, alguém teria invadido a casa dela já, o rei tinha dado para outra pessoa, o rei tinha dado para uma concubina dele lá, sei lá para quem. Não, ela voltou, retomou a casa, retomou as terras e ainda recebeu todo o valor que as terras delas produziram durante 7 anos. Não sei se produziu muito, porque foram 7 anos de fome, né? Mas alguma coisa produziu, senão ele não mandava devolver. Diga amém, Jesus. Presta atenção, o seu Deus quer restituir tudo que você perdeu, tudo que você deixou para trás, que era de Deus na sua vida. O que não era de Deus, era do diabo, deixa para trás mesmo, não queira trazer de volta, pelo amor de Deus, né? Mas tudo que era bênção e que foi deixado para trás, Ele quer restituir e Ele está à disposição para fazer isso. Você tem que saber o que você está fazendo aqui agora, para depois você crer no Senhor e ficar seguro, e nos seus profetas e prosperar. Amém? Procure andar nos caminhos e colocar de fato a sua vida nas mãos de Deus. Caramba, eu não queria demorar com essa mensagem, e terminei que eu demorei um pouquinho. Fique